professor! Olá, professora! Nesse programa vamos tratar do tema alfabetização e letramento. Quando pensamos em alfabetização, logo nos vem à mente a escola. No entanto, o mundo está repleto de práticas sociais mediadas pela escrita. Na rua, no supermercado, no banco, na livraria, na banca de jornal, na biblioteca. A função de uma boa prática de alfabetização é abrir para os alunos as portas do mundo letrado. Por isso, além de ensinar as letras e os sons correspondentes, uma boa prática de alfabetização deve ensinar o aluno os diversos usos e formas da língua que existem nesse mundo, onde a escrita é um meio essencial de comunicação. Vamos ver agora algumas famílias de diversas classes sociais que mostram como a leitura de histórias funciona como uma espécie de boas-vindas ao mundo da linguagem que se escreve. John, com a idade de 3 anos e meio, ele já começou a se interessar por leitura. Então, como a gente pegava o trem, uma viagem muito longa, né? Pra criança, você sabe, né? Dentro do trem começa a fazer bagunça, chorar, tudo, né? Então, para distraí-lo, eu levava gibis, revista e comecei a ler para ele. E com isso daí ele demonstrou ter bastante interesse. E ele olhava e perguntava: mamãe, o que está escrito aqui? Aí eu falava, né? E com isso daí ele foi mais memorizando, né, as palavras. A partir desse momento, ele foi aprendendo a ter mais gosto, né, pela leitura. E quando eu pensei que não, ele já estava lendo. Até fiquei admirada, porque tem as estações, são várias estações, são 20 e poucas estações, né? E ele chegava no trem e olhava e lia, né, de uma estação até a outra, do começo até o final, ele lia todas as estações. E o pessoal então ficava admirado, falava: imagina, esse menino lê, né? Eu acho que ele está decorando. Eu falei: não, não está decorando, ele realmente lê. Era admirado por amigos e inimigos, e temido. Ele amava a guerra. Seus 2 filhos mais velhos, ele os educou para se tornarem homens de armas. E lá se foi o sapo dando seus pulinhos. Desde pequeno eles têm relação com os livros, né? Com a literatura, desde os livros com figuras só, e depois com histórias. O João, que é maior, tem 7 anos, a gente sempre lê para os dois, né? Lia desde pequenininho, mesmo quando eles não compreendiam, até a gente contava histórias e até um pouco além. E sempre lendo, uma coisa que a gente sempre fez era contar a história lendo. Isso, de certa forma, foi trazendo interesse para as palavras, enfim. O João, que é o maior, acabou se interessando muito lá com 5, 6 anos a começar a escrever as primeiras palavras. O Jorge, que é menor, já em função, eu acho que do João já saber ler agora, ele já tem se interessado, inclusive já escreve, já lê, já reconhece algumas palavras. Peço passagem entre os barquinhos. Na beira da praia, vejo os meus amiguinhos. Em casa, a gente muito frequentemente se dispõe a estar com eles e folhear um livro de criança, um livro infantil, comentar as figuras, ler a história para eles. E acontece, não raramente, de ao ler uma história para eles, eles pedirem para... Acabando, no momento em que a gente acaba, eles pedem para ler de novo. E às vezes até uma terceira vez. Quer dizer, é uma coisa que tanto é parte do dia a dia por ser do nosso trabalho, como também é muito próximo das atividades que dão prazer a eles, lúdicas, né? O livro está lá presente, muito frequentemente. É o manusear o material escrito, ter a curiosidade. Então, muitas vezes vem uma foto de uma publicidade, acham interessante, querem saber do que se trata, que produto é aquele. E às vezes, quando é algo dirigido ao público infantil, eles já começam a relacionar com o mundo e até emitir opiniões. Esse aqui um desenho é ruim, esse aqui é bom, etc. Rafael descobriu na escola o prazer de recitar poesias e agora compartilha com sua família o que aprendeu na creche. Muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite, noite e dia.
Eu tenho 4 filhos, né? Então, sempre acostumada a ler livro de histórias infantis para ele, né? Evangélico, né? Então, o Rafael e a Rafaela foram para a creche com 2 meses, mais ou menos. E depois teve um projeto na creche, assim, de leitura. E eles trouxeram um livro, né, para cá. Então, eu comecei a contar a história para ele, né? Assim, de Chapeuzinho Vermelho, da Bela Adormecida. Andei comprando alguns livros para ele também na loja de R$1. Em Santo Amaro mesmo, eu já vendo serviço e já compro. Mas pego muito também da creche, né? Porque tem livrinho que eles se interessam lá e quando chega aqui eu conto para eles, né? Eles sim, são muito interessados, né? Então sempre que eu posso, eu tô lendo livrinho de histórias para eles infantis e vejo que eles são muito interessados, né? Era o macaco pedindo, quero sair. A Vera respondeu, sai pelas orelhas. Não posso, não. Tem cera. Tem cera. Geralmente eu só leio à noite quando eu chego, né? Eu leio mais ou menos umas 6 horas, mais ou menos, depois que eu chego do serviço, né? Antes deles dormirem, né? Porque sempre eu tenho um tempo pra eles, né? Aí o pouquinho de tempo que eu tenho, eu sempre tô contando historinhas pra eles, né? Ou brincando também com eles, né? E eles gostam muito. Leilão de Jardim, de Cecília Meireles. Nos dias de hoje, dispomos de um recurso que oferece várias possibilidades de interação com a leitura e escrita, o computador. Com ele podemos buscar informações, escrever e ler mensagens, participar de bate-papos por escrito, ler instruções, enfim, aprender procedimentos letrados. Quando as crianças, desde pequenas, têm oportunidade de participar de situações em que observam adultos escrevendo e lendo, chegam à escola com informações sobre os diferentes objetivos comunicativos da linguagem que se escreve. Logo, elas descobrem que escrever um bilhete, por exemplo, é diferente de escrever uma receita ou uma história, porque a função e o destino de cada um deles também são diferentes.